Calma, calma, o título te deixou assustada? Mas vem comigo que eu vou te explicar. Eu sou Suelen de Paula, estou educadora emocional de mães. Esse aqui é o meu canal, onde eu tenho compartilhado vários conteúdos para auxiliar no seu desenvolvimento emocional, pessoal e também espiritual. E hoje, mulher adulta, desobedeça os seus pais. Suelen, isso é um perigo, hein? Cuidado com essa frase. Veja, no ano passado, uma respeitosa me mandou um relato, um grande depoimento, compartilhando um pouquinho da frustração que ela estava vivenciando com a própria mãe. Ela era recém-casada e o marido congregava numa outra congregação e ela passou a frequentar junto com ele, né? Congregar com ele. E ela se via numa situação bem desafiadora, porque a mãe pertence a uma denominação que ainda possui usos e costumes. Então não pode usar joias, tem que usar saia, aquela coisa toda. E a gente respeita isso, ok? Entretanto, estava entrando em choque na relação das duas, porque a outra congregação onde ela passou a frequentar junto com o esposo, eles não têm esses mesmos costumes e, ao contrário, ela estava se identificando com aquele lugar, gostando de usar uma joia, de usar uma calça, enfim. Só que veja o movimento dela para não desagradar a mãe. Na cabeça dela, para não desonrar a mãe, ela fazia o seguinte: durante todo o tempo da rotina dela, ela usava as roupas, as vestes, os acessórios do jeito que ela gostava, do jeito que ela acreditava ser o correto. Mas quando ela ia visitar a casa da mãe, ela retirava os brincos, ela retirava a calça, colocava saia, tudo para se encaixar no padrão da mãe, para agradar a mãe. Mas veja o perigo. O que ela estava vivenciando era uma grande mentira. Isso nem era obediência. Ah, não, porque eu estou perto da minha mãe, eu tenho que obedecê-la. Não, minha querida, isso é um grande engano. É aí que muitos cristãos caem em relação ao Senhor. Não adianta dizer que você obedece apenas com suas palavras, mas dentro do seu coração você é uma filha desobediente para o Senhor ou até para os seus pais. Calma, Suelen, mas você disse para desobedecer os pais. Veja, a mulher casada cumpre o seu papel dentro do casamento. Ela deve satisfação ao seu esposo. O homem casado cumpre o seu papel dentro de sua casa. Ele deve satisfação à sua esposa. Precisamos usar o princípio deixar pai e mãe. E pensando nessa história, ela ainda não tem filhos, mas eu fico imaginando o que passaria na cabecinha de um filho desses. Olha, minha mãe coloca uma fantasia para entrar dentro da casa da minha avó. Ela não é ela mesma para agradar a minha avó. Que mensagem esse tipo de comportamento está passando para o filho? E aqui, querida, é um simples exemplo que chegou até mim. Você imagina as coisas que não chegam. Mas eu quero que você reflita aí na sua vida atual. O que é que você tem em obediência a seus pais? Você tem colocado em risco a sua própria integridade, a sua própria, o seu próprio caráter. Você está usando duas faces, minha querida. Muitas mulheres, nessa tentativa de agradar os seus pais, estão desagradando ao Senhor. Por quê? Porque elas se sentem divididas, elas se sentem sufocadas, algumas se sentem até endividadas em relação aos próprios pais. Imagina, querida, que peso que essas mulheres estão carregando. Honra nem tem a ver com a obediência. Imagina uma situação dessa.
Por fora está honrando, mas por dentro é pura rebeldia e insatisfação. E é claro, nessa conversa que eu tive, eu a aconselhei a ser transparente com a própria mãe. Fale a verdade, diga o que você está vivenciando agora, diga o que o Senhor revelou para você. É uma nova vida, é uma nova fase. Engraçado, né? Costuma-se muito falar, os filhos precisam respeitar os pais. Mas que horas que falam, os pais precisam respeitar as decisões dos filhos? Nem sempre você vai concordar com as decisões dos seus filhos. E nem sempre os seus pais concordarão com as suas decisões. E qual o problema disso, minha querida? Nenhum. Nenhum! Ao deixar pai e mãe e se unir com seu esposo, vocês viverão os seus próprios princípios, os seus próprios valores. Sim, trarão muitas coisas da casa dos seus pais, mas a partir de agora são vocês. E muitas vezes aquilo que vocês vivenciam na família atual, a família de origem pode ser que não goste muito, mas vai fazer o quê? Fato é que está tudo bem. Os seus pais não precisam concordar com a sua vida, com as suas escolhas. Você não precisa concordar com as escolhas dos seus pais. Basta simplesmente respeitar. Lembrando que a sua prioridade é a sua família atual. Seu esposo, seus filhos. Inclusive, eu fiz um post sobre esse assunto e uma das respeitosas comentou assim: nossa, quantas vezes eu deixei de escutar o meu próprio marido para escutar o meu pai. Olha que absurdo! Foi por isso que eu trouxe esse conteúdo. Precisamos despertar em todos os aspectos. Eu espero que isso tenha feito sentido para você. Conta para mim aqui nos comentários se você ainda vivencia uma situação dessa e transforme. Está nas suas mãos, mulher adulta. Eu te vejo amanhã. Tchau!